Hoje a gente mergulha numa das histórias mais influentes e complexas que existem, a jornada de Abrão, lá no capítulo 12 de Gênesis. E olha, isso aqui não é só uma história antiga, não. É um drama humano, sabe? Cheio de promessas divinas, de fragilidade e das consequências, muitas vezes inesperadas, das nossas escolhas. E isso já nos joga direto numa pergunta central. O que faria alguém largar a própria casa, a família, tudo o que conhece, por uma promessa de um futuro que ainda nem dá para ver? Pois é exatamente com esse dilema gigantesco que a nossa história começa. A jornada de Abrão tem um ponto de partida muito claro, uma ordem e uma promessa que não sonham mudar a vida dele, mas, sem exagero, o curso da história. E que ordem, hein? Naquele mundo, deixar a terra e a família não era como fazer uma mudança hoje em dia. Era abandonar toda a sua rede de segurança, sua identidade. E a troco de quê? De uma promessa igualmente grandiosa, a de se tornar o pai de uma nação inteira. E aqui vem um detalhe que, olha, é impressionante. Abrão não era nenhum jovem aventureiro, não. Ele tinha 75 anos. Numa idade em que a maioria das pessoas estariam pensando em sossegar, ele embarcou na maior e mais incerta jornada da vida dele. Isso só aumenta o tamanho da fé e da obediência que ele demonstrou. E então, Abrão parte. Seus primeiros passos na Terra Prometida são marcados por obediência, mas também por atos públicos de adoração, mesmo ele sendo um completo estrangeiro por ali. O caminho de Abrão por Canaã não foi uma linha reta, sabe? Ele foi se movendo em etapas, de Arã para Siquém, depois para a região de Betel. Cada parada não era só um lugar para acampar, era um passo a mais em direção a uma promessa que ele ainda estava tentando entender o que significava. E tanto em Siquém quanto perto de Betel, Abrão faz algo bem radical para a época. Ele constrói altares. Numa terra que já tinha seus próprios deuses e povos, esses altares eram declarações ousadas, públicas, da fé dele. Eram como fincar uma bandeira de lealdade num mapa cheio de incertezas. Mas como em toda grande jornada, a fé é testada. A história aqui dá uma virada brusca. Uma crise externa vai forçar Abrão a tomar uma decisão interna. Uma decisão movida não por aquela fé que construiu altares, mas por um sentimento bem mais primitivo: o medo. Uma única palavra muda o rumo de tudo. Fome. Uma fome terrível atinge a região. E Abrão se vê forçado a desviar o caminho. O destino? O Egito, a superpotência da época. A terra da promessa, de repente, virou um lugar de escassez. E conforme ele se aproxima do Egito, o foco de Abrão muda. Sai a promessa de Deus, entra o medo da morte. Ele começa a olhar para a beleza da esposa, Sarai, não mais como uma bênção, mas como uma ameaça direta à própria vida. E é esse medo que o leva a criar um plano. Um plano que, vamos ser sinceros, o coloca em seu ponto moralmente mais baixo até então na história. Bom, o plano é esse aí, bem claro. A motivação? Medo de morrer. A solução? Uma meia-verdade muito perigosa. Ele pede para Sarai dizer que é sua irmã. Tecnicamente, até tinha um pingo de verdade nisso. Mas era uma mentira por omissão, né? Feita para enganar e se proteger, colocando ela num risco enorme. E aí vem o paradoxo. O plano, por mais torto que fosse, parece que funciona, pelo menos na superfície. Sarai é levada para o além do faraó, e por causa dela, Abrão é coberto de presentes, de riquezas. Ironicamente, o ato de medo e engano acaba tornando ele um homem muito rico. Só que esse engano não ia passar batido. A história chega no seu clímax, quando uma força maior entra em cena, expondo toda a verdade e forçando uma resolução bem complexa. A verdade não vem à tona por uma confissão de Abrão, não. É Deus quem age enviando pragas sobre o faraó e sua casa, tudo por causa de Sarai. Isso mostra de uma forma muito clara que a promessa feita a Abrão estava sendo protegida, mesmo quando as próprias atitudes dele a colocavam em perigo. E que reviravolta, hein? O faraó, um líder considerado pagão, é quem confronta Abrão com uma bronca moral. As palavras dele expõem a falha de Abrão de uma forma que ninguém esperava. O herói da fé levando uma lição de moral do mesmo homem que ele tentou enganar. Então, qual é o saldo final? O faraó sofre. Sarai é salva. E Abrão é repreendido e expulso. Mas ele vai embora com toda aquela riqueza que ganhou com engano. É um final moralmente complicado, que mostra um herói profundamente falho, mas que de algum jeito ainda é o portador da promessa. Esse episódio no Egito não desqualifica Abrão como um herói da fé. Pelo contrário, talvez até o humanize. Mostra que ter fé não é a ausência de medo, mas sim a jornada que continua apesar do medo.
A questão que fica para a gente pensar é: como essa mistura de coragem divina e fragilidade humana redefine o que realmente significa ter fé?